Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam com saúde e acima de tudo que vocês estejam aí no que diz respeito à nossa disciplina, muito comprometidos, muito compenetrados aí nessa trajetória, nessa estrada que todos nós estamos aí juntos, né? Vamos chegar no final desse semestre aí. E para alcançarmos não só o final do semestre, mas a compreensão e o domínio do conhecimento que nos cabe, é essencial esse princípio que cada vez mais vem ganhando intensidade, né? Principalmente para aqueles que experimentam na carne, essa experiência de dobrar a semana com conteúdo, deixar dobrar conteúdo numa semana, de uma semana para outra, né? Isso é muito ruim, né, porque se torna pesado, se torna denso demais, até porque tem outras atividades, outros compromissos, família, trabalho e também outras disciplinas. Então é muito importante que vocês tenham esse comprometimento de não deixar dobrar. Se por acaso tiver alguma aula assim, né, minha ou de outro professor, tente chegar ao sábado ou domingo, não, isso aqui tem que pôr em dia, né? E resolver, né, para não deixar acumular conteúdo. É muito importante isso, né, porque claro, se por acaso acontecer, não se desesperar e criar uma estratégia para resolver, né? Mas evitar ao máximo possível essa dobrada de conteúdo, né? E com relação à nossa aula, né? Vamos lá, né? Vamos embarcar no nosso trem aí, né? E saímos da aula passada abordando o conteúdo sobre divórcio. Falamos das modalidades de divórcio, também a questão da evolução, né? E nos encontramos agora em um tema importantíssimo, que é o poder familiar e a guarda dos filhos. E a questão da guarda ela tem uma conexão muito grande com o tema divórcio também, até porque muitas demandas elas têm como objeto maior o divórcio e dentre os objetos menores, né, guarda, pensão, visitação, né? Então essa questão tem uma interconexão muito grande com o tema anterior, evidente que é uma relação, né? E tem uma autonomia também muito própria, peculiar, né? E nós vamos ver também, né? Que do divórcio surge também a questão de resolver-se a questão da guarda, né? E a questão também no período da vigência, né, da vigência do casamento, da união estável, né, tem a questão do poder familiar, que é outro tema fenomenal e que nós vamos começar a trabalhar agora. Vocês viram, né, no decorrer das nossas atividades aí no grupo do WhatsApp, né, eu sempre busco estar de uma maneira ou outra presente, incentivando-os, né, mas mais do que isso, tendo esse foco aí de estar pensando a respeito da nossa disciplina, né, de uma maneira ou outra, com uma notícia, com alguma coisa, né? Acompanhe também o que vocês colocam. E eu coloquei ali, a Arina também tinha colocado, né? Do treinador Washington de Barros ali, né? Uma referência dele da década de 90. Eu coloquei ali da década de 60, 68, né? Se eu não me engano. E nós conseguimos perceber, né? Esse escalonamento, essa dinâmica jurídica a partir da dinâmica social, né? Como essa relação, né? de diálogo entre a realidade que nós temos e a resposta jurídica que é dada, né? E uma das coisas que nós temos aqui no tema da aula de hoje é a questão envolvendo o poder familiar, porque no Código Civil de 16 não era assim chamado, era chamado de pátrio poder. Pátrio poder. Então, com essa nomenclatura que veio pelo Código Civil de 2002, inclusive como um raio, né, daquilo que emana da Constituição, né, dessa igualdade entre o homem e a mulher, né, nessa relação com a prole, né, dos genitores com relação à prole, esse giro que foi dado permitiu que houvesse então uma nova maneira de abordar essa relação dos pais com relação aos seus filhos, né?
Então essa é o primeiro destaque que eu coloco para vocês, né? Esse giro conceitual que brota também desse movimento, né, que foi se tendo na sociedade, né, de dar uma nova resposta jurídica àquilo que nós tínhamos, né? A realidade social de determinada época tinha essa linguagem anterior do Código Civil 16 e resolvia. Agora, não, né? Então, esse aprimoramento legislativo ele vem em sintonia com aquilo que nós temos da sociedade, ok? Vamos lá, então, conceituar o poder familiar, o então antigo pátria-poder, né? E que agora nós denominamos, e é muito interessante isso, né? Eu já vi algumas pessoas usando pátria-poder, ainda hoje, né? E usam de maneira equivocada, né? Porque historicamente era, mas teve essa mudança e não mais assim tem essa conceituação. Então, o poder familiar é esse conjunto de direitos e deveres dos pais com relação à prole, né? Tem um limite, não é absoluto, né? Não é absoluto, e ele se dá em relação aos filhos menores incapazes, né? E o que é interessante a gente colocar aqui, né? Essa funcionalização. Para que serve o poder familiar? O poder familiar ele se dá exatamente para garantir aos menores o seu desenvolvimento, né? Essa estrutura de ordem, né? Até porque é uma questão até que advém do próprio direito natural, né? Os pais eles têm uma incumbência de zelar pelo bem físico, o bem psicológico, o bem espiritual, o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, e incumbe esse poder de direção, né? De dizer, né, aqui não e ali sim, né? Esse poder que é exercido perante os filhos, eles têm uma causa, né, que decorre do próprio direito natural e alcança esse respaldo legislativo. E, claro, né, para vocês terem uma ideia, né, como ele é vocacionado para a tutela dos interesses do menor, na medida em que esse poder tem o abuso do poder, ele vai ter consequências seríssimas, né? Vai ter consequências seríssimas. Na medida que esse poder familiar ele tem uma deturpação, ele vai também ter as consequências dessa deturpação. Tá? Então tem que haver o exercício desse poder de maneira proporcional, razoável, com a ideia da sua função, que é a tutela e a proteção e a garantia do desenvolvimento equilibrado, sadio, o máximo possível, né, dessa criança e desse adolescente, né, desse menor que não atingiu a capacidade civil. Ok? Então vamos lá, né, pessoal? O que nós temos aqui, né? O artigo 1631 diz que compete o poder familiar aos pais. Aos pais. Né? Então, é concentrado durante o casamento ou a união estável na pessoa dos pais, em conjunto, em harmonia, né? Sem haver uma hierarquia, mas sim uma isonomia desses poderes com relação à prole, né? De maneira que, a princípio, essa atitude é feita de maneira conjunta, harmônica. Daí tem a sequência desse artigo que diz: na falta ou impedimento de um deles, o outro exercerá com exclusividade. Então, o que acontece? Se um deles, por exemplo, uma questão de faleceu, né? Sobra um, então, por óbvio, o outro vai exercer com exclusividade. Um adoece, né? E tem uma incapacidade, está na UTI, enfim, o outro exerce com exclusividade. Então é essa ideia que traz a exclusividade de um, né? Quando o outro não pode, mas a princípio existe uma igualdade, né? E quando tiver divergência, daí sim é possível submeter essa disparidade de entendimento na condução desse poder familiar para a autoridade judicial. É evidente que isso é excepcional, até porque quem é que compreende que a autoridade judiciária vai ter melhores condições,
de retirar a vontade de um dos pais, substituí-la pela sua e dizer, não, é por aqui, né? Então, nós temos esse princípio da não interferência do Estado, aliás, a interferência mínima do Estado nas relações de família, também aqui, uma incidência. Aqui tem que ter uma cautela muito grande, né? Até porque vai ter a direção da criança e do adolescente, e esse poder ele está com a atribuição que nós vemos na lei aos pais. Né? De uma forma secundária, se tiver divergência, o Estado pode intervir. Ok? Vamos lá. Qual é o conteúdo desses poderes? Né? Qual é o conteúdo? Né? Se a gente fosse dizer assim, tá, mas qual é o preenchimento de hipóteses, de condutas, de comportamentos que estão englobados nesses poderes, nesse poder familiar? E aí nós encontramos a referência do artigo 1634, que assim diz: compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores, dirigir-lhes a criação e educação, tê-los na sua companhia e guarda, conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem, nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais não lhe sobrevier ou sobrevivo não puder exercer o poder familiar, representá-los até os 16 anos, nos atos da vida civil, e assisti-los após essa idade, os 16, né, nos atos em que forem parte, suprindo-lhes o consentimento, reclamá-los de quem legalmente detenha e exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios da sua idade e da sua condição. Então, essa leitura que nós temos aqui, né? Essa leitura que nós temos aqui, ela é uma leitura que sempre vai estar funcionalizada na pessoa do menor. Vocês podem ver, dirigir a criação. O que é a criação, né? Essa questão dos valores próprios que decorrem daquele acervo familiar, né? Então vai fazer a criação, né? Vai trazer esse acervo que a pessoa tem para contribuir com a solidez dessa criança, desse adolescente no mundo, né? Então ele vai dirigir a criação, vai dizer, ó, por aqui, por ali, né? E isso é atribuição da família, dos pais, né? Em um segundo momento, a educação. A educação é primariamente função dos pais, né? E aí, por exemplo, para uma escola, outra, enfim, tudo isso é decorrência desse poder que se dá aos pais. Guarda e companhia, né? Então, por uma questão de... Até porque se tem o direito fundamental da criança e do adolescente, o direito à convivência familiar e comunitária, né? É um dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Nesse contexto, também compete, né, aos pais terem em sua companhia, né? É uma incumbência de guarda, de vigilância. Tem decorrência disso na responsabilidade civil, né? Porque se o menor praticar um ato, os seus pais têm essa responsabilidade, a responsabilidade civil indireta que vocês aprenderam com o professor Carlos, né? A questão do consentimento para casar, nós já vimos também, né? Essa questão ali dos 16 anos, né? Pode, mas é prestado consentimento conjunto dos genitores aí, dando ok para que eles casem, né? Essa questão de nomeação de tutor, o que acontece? Nós vamos ver o Instituto da Tutoria, né? E a presença do tutor é a falta, né? Quando os pais não têm as condições ou morreram, enfim, vão ser chamados tutores para exercer essa relação com relação aos filhos de direção, de criação, de educação, né? Com relação a essas crianças, esses adolescentes. Nesse contexto, os pais podem, por testamento, por algum outro documento que tenha autenticidade garantida, né, manifestar a indicação de um tutor. Ou seja, olha, se eu faltar, eu estou indicando como tutor fulano e tal. Então essa é a figura do tutor que tem a indicação dos próprios pais. Os pais podem indicar a figura do tutor, pode fazer isso no testamento, pode fazer isso em outro documento que tem a sua autenticidade garantida. Mas tem um detalhe, a figura do tutor ela surge só no momento em que tem a carência de pais, dos pais mesmo, dos dois, né? Enfim, para exercer
essa sua incumbência, né? Então, se falece, por exemplo, o pai e sobrevive a mãe, nesse caso não se tem o tutor, né? Só se a mãe não tiver condições de exercer o seu poder familiar. Daí sim é chamado o tutor, né? Se reclamar de quem legalmente detenha, ora, se nós temos no inciso 2 essa questão de ter em sua guarda e companhia, se eles se distanciam, se eles são retirados da guarda e companhia, é possível uma ação de busca e apreensão para reaver de quem justamente detém. Então é possível trazê-lo, né? Se tem alguém que esteja violando esse direito, esse dever, né, que decorre do poder familiar, de ter a prole na sua companhia, pode sim reclamar de quem justamente detém. É uma decorrência lógica, né? É uma decorrência lógica. Eu tenho sobre a minha guarda e companhia, né? Eu estou com eles. E na medida que eles faltem, alguém injustamente detém, eu posso reaver por uma medida de busca e apreensão, né? E, por fim, tem essa questão de exigir que prestem obediência, respeito e os serviços próprios da sua idade e condição. Pois bem, vamos lá. A questão da obediência é uma questão própria, essencial até o próprio desenvolvimento da criança, né? Essa ideia de ter uma relação de subordinação que é essencial, né? A nossa estrutura social, ela tem, como é que a gente aprende a obedecer à autoridade policial, à autoridade judiciária, né? Essa estrutura de autoridades que nós temos na sociedade. Por uma questão lógica, né, que isso tem da própria casa, né? Como é que a gente aprende a respeitar um professor, né? Na escola, quantas situações que a gente vê, né? A obediência nesse sentido é pedagógica, né? É pedagógica. Na medida em que essa obediência ela é desvirtuada também, fere essa finalidade, também não está enquadrada nessa habilitação que é dada aos pais para exigir obediência, né? E assim como o respeito, né? O respeito é algo essencial. Todos concordam que o respeito é um valor que, embora nós vemos aí algumas manifestações que ferem o respeito, né? Mas é um valor essencial, E os pais têm essa incumbência, né? Essa incumbência garantida aqui também de direcionar para esse sentido, de exigir respeito. Porque é algo que também tem essa necessidade de função social, né? De ter uma implicação social. Aquilo que eu exijo dentro de casa, né, tem uma implicação do próprio benefício do menor na convivência social. Porque a família é uma mini sociedade, né? Podemos trazer assim. Agora, com relação aos serviços próprios, o que acontece? Nós precisamos fazer algumas ressalvas, né? O que se enquadra nisso? O serviço que se traz como uma possibilidade para imputar para uma criança, para o adolescente, ele é sempre vinculado à ideia pedagógica, né? Não é uma ideia assim, não, é de eu vou extrair a remuneração, eu vou extrair lucro da criança. Não, daí já não é habilitado isso pela lei, né? Nem pelo ECA, né? Nem pelo ECA. Então, extrair da criança isso não pode, né? Que a criança tenha essa questão aí de ser imputado a si uma atividade, cumprir horários, tu tem que fazer isso, né? Tem que fazer uma carga de trabalho. Não, por aí não é, né? Porém, nós também não podemos demonizar o trabalho, até porque o trabalho é um canal onde se transmite valores, que se transmite, por exemplo, o compromisso, né, da pontualidade, do respeito para com o outro, da transparência, de não mentir, né? Essa questão de entregar uma coisa bem feita. De onde é que vem isso? De onde é que vem esses ensinos? Eles gravitam pela ideia do trabalho. Então, também, o trabalho não é algo que se demonize, né? Até porque a própria Constituição coloca como um dos seus pilares, lá no artigo 1º, o valor do trabalho. Então, o trabalho é algo essencial. E afinado com essa ideia da essencialidade do trabalho, surge essa decorrência também, né,
em favor dos pais de apresentar uma modalidade de serviço, de trabalho para as crianças, para os menores. Mas não é um exemplo bem simples, né? Eu tenho um filho, vocês sabem, já viram algumas vezes, né? Ele tem 3 anos. Então, qual é a ideia que eu apresento para ele? Eu sei que algumas coisas são importantes repassar para ele, né? Então, por que não começar a ensinar ele a lavar louça junto comigo? Para ensinar com ele essa ideia de cooperação, de trabalhar junto, trabalhar em equipe, né? Eu sei que não vai ficar um serviço bem feito, em razão da idade, não tem punição, não tem ideia punitiva, é uma ideia pedagógica, é uma ideia que visa o próprio interesse de desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, quando o trabalho ele tem esse giro de interesse, né? O trabalho que eu presto, o trabalho que você presta, o trabalho que você faz na sua empresa é uma coisa, gerar uma rentabilidade, gerar uma produção, uma produtividade, né? Agora, o trabalho que se coloca aqui como algo que decorre do poder familiar é exatamente para que, através do trabalho, se passe os conceitos que nós, em sociedade, consolidamos como valores essenciais, né? Como, por exemplo, a pontualidade, essa questão do respeito, né, da cooperação, como a gente já tem falado aqui, né? Então, sempre o trabalho, quando é colocado ao menor, primeiro, tem que ser de acordo com a finalidade de ensinar, não com a finalidade de extrair uma atividade lucrativa disso daí não, né? Lembrando também que nós temos a idade que se permite o trabalho do menor aprendiz, né? Nós temos a idade ali de 14 anos, enfim, com todas as adaptações próprias, né? Próprias da CLT, exigência também para como se vai receber o salário, mas enfim, vai ter um escalonamento disso, né? E qualquer situação tem que ser vista também dentro da compatibilidade das forças, da capacidade dele, para que não se inveta e não se coloque aí a criança, né, num contexto de trabalho infantil, que é totalmente condenável, né, por toda a nossa estrutura social e é terrível onde se encontra, né? A gente vê situações aí, ainda vê, né, situações em que existem situações que são sérias, né, que colocam a criança numa situação que nenhum adulto estaria, né? Então precisamos ter essa consciência também humana, ok? E aqui é interessante, né? A Convenção sobre os Direitos da Criança, no artigo 32, coloca o seguinte: os Estados partes reconhecem o direito da criança estar protegida contra a exploração econômica, não aquilo que nós havíamos falado, né? E contra o desempenho de qualquer trabalho que possa ser perigoso ou interferir na sua educação. Também tem isso, né? A sintonia o trabalho não pode estar de maneira nenhuma roubando o espaço da educação, né? Ou que seja nocivo para a sua saúde, para o seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social. Que os Estados partes adotarão medidas legislativas, sociais e educacionais para assegurar a aplicação desse artigo, né? E daí estabelecer algumas coisas, como por exemplo a idade mínima para admissão no emprego, por exemplo aqui no Brasil os 14 anos, é o menor aprendiz, com todas as regras que inclusive incluem essa questão da educação, nesse contexto aí também de garantir que a educação não se prejudique, mas seja também um modo do trabalho estar em sintonia e harmonizado com o trabalho, né? Horários e condições de emprego e outras penalidades, né? Outras penalidades. Imagina colocar uma criança, ou aliás, um adolescente num contexto de trabalho insalubre, né? Não dá, não se encaixa, né? Então essa é a ideia, né? Sempre tem mira isso, né? A vedação constitucional e a vedação legal é contra a exploração do trabalho infantil, tá? Nesse sentido, ok? Usufruto e administração dos bens de filhos menores. Aqui tem uma questão patrimonial, tá? Nós agora vamos abordar uma questão de cunho patrimonial, onde nós vimos que o poder familiar tem essas prerrogativas, né? Em decorrência desse poder. Então tá aí, ó, artigo 1689. Os pais são usufrutuários dos bens dos filhos. Usufrutuários dos bens dos filhos. Nós temos o artigo 1394 que diz o que é usufrutuário. O usufrutuário tem o direito à posse, uso e administração e percepção dos frutos. Os frutos civis, por exemplo, o aluguel, né? Então,
os pais são usufrutuários dos bens dos filhos. Os filhos podem ter patrimônio, podem ter um apartamento, podem ter um carro, enfim, né? No seu nome não tem. Eles podem ter propriedade, né? Por que não, por exemplo, né? Então, os bens dos filhos, que são propriedade dos filhos, eles têm concedido aos pais essa prerrogativa de ser usufrutuários, o uso, né? E extrair os frutos dos bens dos filhos. Inciso 2. Tem a administração dos bens dos filhos, menores sob sua autoridade. Então, vai administrar o patrimônio do filho, né? Até porque o menor ele não vai ter condição e aptidão, por exemplo, para fazer um contrato que esteja vinculado à administração dos bens dos filhos. Então, os pais é que atuam na pessoa deles, né, em representação. Até um detalhe, né, no artigo anterior que nós falamos lá, né, até os 16, vocês sabem isso desde há algum tempo, né, até os 16 é representação, e dos 16 aos 18 é assistência. Vou fazer uma ressalva aqui, só um instante. Quando vocês forem fazer o estágio, né, o estágio no âmbito do direito de família, vocês vão entrar muitas vezes, vão atuar em ações, por exemplo, de pensão alimentícia, execução de alimentos, enfim, né? E aí, pessoal, tem que ter o cuidado, né? Tem que ter o cuidado aqui, porque eu já vi algumas vezes quando a pessoa faz, filho é representado pelo pai, filho é representado pelo pai, mas nem sempre, né? Então tem que ter esse cuidado, esse zelo, que eu já coloco para vocês, porque se lá no estágio vocês cometerem a falha, né? É grotesca, enfim, né? Mas eu já estou avisando para que não tenha, né? De vocês qualificarem, quando for entrar com uma ação de alimentos, né? Fulano, menor, representado por fulana, não é essa estrutura automática, né? Por quê? Porque nem sempre tem representação. Acima dos 16 é assistência. Então, fulano, menor, relativamente incapaz, assistido por fulana. Daí como é que vai ficar a procuração? Como é que vai ficar? Vocês entenderam? Vai ter o fulano assistido pela sua genitora, pelo seu genitor, né? Então, nesse contexto aí, vocês têm que ter um cuidado muito grande. Por quê? Porque por mais que é uma questão simplória, né? Não vacilar, até porque a gente encontra na prática, né? Porque é muita de ir no piloto automático, né? Então saber sempre, né? Ter essa preocupação quando fazer a petição, saber isso, né? Para evitar uma emenda inicial, né? Fulano representado por fulano, então ele é menor de 16 anos. 16 em diante é a assistência, tá? Vamos lá, olha só. Vocês estão vendo aqui o artigo 1689 traz uma cláusula geral de usufruto e administração dos bens, né, dos pais com relação aos filhos. E o que acontece? O artigo 1693 ele exclui algumas situações desse usufruto e administração legais, né? Então nós temos aí algumas hipóteses que estão fora. Olha que coisa interessante. Inciso 1º, ou seja, são bens que ficam excluídos dessa prerrogativa de usufruto e administração pelos pais. Os bens adquiridos pelo filho, havido fora do casamento, antes do reconhecimento. Se a pessoa for reconhecer um filho, e tem bens desse mesmo filho reconhecido, anteriores a esse reconhecimento, esse patrimônio não vai estar sujeito ao usufruto e administração dos bens. Exatamente para retirar a intenção maliciosa de alguém reconhecer um filho com essa finalidade de se apossar e administrar e usufruir dos bens dos filhos. Então vocês viram aqui que essa questão aqui é evitar condutas que sejam maliciosas, né? Às vezes a pessoa não está nem aí para reconhecer o filho, mas daí por algum fato, né, vem um patrimônio para ele. Não, agora eu vou reconhecer. Você, calma, não adianta você reconhecer, por quê? Porque não vai usufruir nem administrar o patrimônio do filho antes desse reconhecimento. Né? Cortou a asinha do anjo, né? Inciso 2. Está fora
desse usufruto e administração. Os valores auferidos pelo filho maior de 16 no exercício da atividade profissional e os bens com tais recursos adquiridos. Olha só que interessante, né? Ele tá alcançando idade, ele está trabalhando. Então, se ele tiver uma renda que decorra do seu trabalho, ele com mais de 6 anos, quem é que vai administrar? Fica excluído, porque é dele, ele é que vai administrar. Ele é que vai administrar. Já tem se dado uma certa liberdade, né? O legislador está dizendo assim, ó, eu estou te dando um voto de confiança, né? E também não só da renda que ele ofere, como também dos bens que ele adquire com essa renda, né? Algumas pessoas aí, a gente vê, né? Hoje, com esse trabalho de youtubers, né? Sei lá, tantos adolescentes aí já começam a ter uma atividade lucrativa grande, né? Olha só, os valores auferidos pelo filho maior de 16 anos no exercício da atividade profissional e os bens com tais recursos adquiridos. Eles estão excluídos da administração e usufruto dos pais. Inciso 3º, vamos lá. Os bens deixados ou doados ao filho, sob condição de não serem usufruídos ou administrados pelos pais. Olha só que coisa interessante, né? É possível, quando algum patrimônio é deixado num testamento, né? Deixo para Joãozinho, né? E o Joãozinho tem 12 anos, por exemplo. O doador, aliás, em testamento, o de cujos que deu esse patrimônio para o menor, ele pode dizer, olha, eu estou doando este imóvel para o Joãozinho, porém, não quero que os pais administrem esse patrimônio. Não quero. Nós vamos ver como é que vai ficar, quem é que vai administrar e usufruir, enfim, né? Mas, quem está fazendo um testamento e identificando, por exemplo, o Joãozinho com 12 anos para ficar com um determinado patrimônio, pode dizer assim, eu não quero que os pais administrem e usufruam deste bem que eu estou deixando para o Joãozinho. Tá? Assim também como uma doação. Estou doando para o Joãozinho um veículo, sei lá, alguma coisa. Ele pode dizer assim, eu não quero que este bem seja administrado pelos pais. Ele vai retirar. Mas por quê? Porque é só naquele bem, é só naquele patrimônio específico. Né? É uma exclusão. Por quê? Porque ali tem o interesse do doador, tem o interesse do testador, né, que deixou aquele patrimônio, dizendo assim, esse bem aqui eu quero que fique para ele, mas eu não quero a administração. Eu não quero a administração dos pais, vai ficar a administração, né, em cargo de outro. Tá? Nós vamos ver como é que vai funcionar isso aí. E, inciso 4º, os bens que aos filhos couberem na herança quando os pais forem excluídos da sucessão. Isso aqui, pessoal, vocês vão ver lá em Direito de Sucessões que existem algumas hipóteses de exclusão dos pais, né? Aliás, a exclusão dos herdeiros, né? E se esses herdeiros forem excluídos e os herdeiros forem menores, não faz sentido, se os pais foram excluídos da herança, de deixar que esse mesmo patrimônio... Não, estamos excluindo fulano e fulano da herança. Por tal motivo, enfim, daí tem os motivos legais lá, né, que vocês vão aprender. Foi excluído. Daí o patrimônio vai passar para o Fernandinho, que tem 11 anos. Faz sentido que se exclua os seus genitores ali, né, da herança, mas eles administram, poxa vida, é contraditório, né? Então, nesse sentido, a herança que couber para esses filhos aí, né, não pode ser usufruída nem administrada pelos seus pais se eles foram excluídos da herança. A exclusão da herança faz esse efeito direto de excluir os herdeiros e os pais, né, esses pais aqui da condição de herdeiros, e também passando para os seus filhos, porque excluiu, passa para os seus filhos aqui, né? Vocês vão ver como é que funciona essa regra lá. Eles não vão poder, esses pais não vão poder administrar o patrimônio que veio em herança para os filhos, ainda que menores. Certo, pessoal? Então vamos lá. Compreendido isso? Qualquer dúvida aqui, vocês podem lançar perguntas lá no WhatsApp ou também no fórum, ok? Artigo 1690. Compete aos pais, e na falta de um deles,
ao outro com exclusividade e representar os filhos menores de 6 anos, bem como assisti-los até completarem a maioridade ou serem emancipados. Tem a questão da emancipação também, né? Nós tínhamos visto essa questão do artigo 1690, e ai de vocês, sei lá, no estágio cometerem essa falha, tá? Se vocês virem um colega de vocês fazendo isso lá, eu vou avisar o professor Chesma, tá? Esse aqui é básico demais, por favor, né? Vamos lá. Diz o artigo 1691. Olha só que interessante, né? Que está excluído desse poder dos pais, essa prerrogativa dos pais com relação ao patrimônio dos filhos, algumas condutas. Olha aqui. Não podem os pais alienar ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair em nome deles obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole mediante prévia autorização do juiz. Olha que coisa interessante. Alienação de imóveis dos filhos menores vai precisar do quê? De prévia autorização do juiz, porque vai ter que demonstrar para o juiz a evidente necessidade da prole. Então, às vezes algumas pessoas negociam patrimônio, pensam, vai colocar o nome do filho e tal, né? Tem essa implicação, porque na medida em que o imóvel vai para o patrimônio do filho, né, de alguma maneira, o que vai acontecer? Esse imóvel ele está protegido contra alienação. Somente vai ser possível alienar tendo evidente interesse ou necessidade. Então vai ter que demonstrar para o juiz uma necessidade. Olha, nós precisamos nos mudar para o Ceará e tal, não adianta mais ter esse imóvel aqui, então nós precisamos vender até para adquirir outro em tal lugar, lá onde nós vamos morar, por questão de trabalho, porque passei num concurso e tal, enfim. Olha só, vai ter que trazer à tona isso num processo judicial, né? Então, para alienar ou gravar de ônus real. O que é gravar de ônus real? Né? Vai incluir uma hipoteca, por exemplo, no imóvel. Não vai dar, né? Não vai colar. E o detalhe que nós temos aqui é com relação aos imóveis. Não incide sobre os móveis. Tá? Então, proibição. Não podem. Está fora da capacidade de atribuição da administração regular, né? Alienação e gravar de ônus real. Se precisar gravar de ônus real, se precisar alienar, vai precisar também passar pela autorização judicial. Né? E aí também outra coisa, né? Obrigações. Fazer dívida em nome dos filhos menores. É possível? É. Só que essas obrigações não podem ultrapassar os limites da própria administração. Então, coisas que decorram da normalidade, aquilo que não tem uma relevância e tal, agora você vai estourar com o nome do filho, ele vai chegar lá com os 18 anos com o CPF dele como uma montanha de dívidas, e essas dívidas não têm finalidade nenhuma com a administração do interesse do menor, do patrimônio do menor. Não faz sentido, né? Então, essa vai se ultrapassar aquilo que é o poder de administração, né, o poder essa prerrogativa que decorre do poder familiar. Parágrafo único. Podem pleitear declaração de nulidade os atos previstos nesse artigo. Quem? Os próprios filhos, os herdeiros, o representante legal. O que acontece, pessoal? Aqui, como nós estamos vendo, né? Essas situações não podem ter uma atuação absolutamente livre dos pais com relação ao nome, ao CPF dos filhos. Não pode, né? Situações que precisam sempre, né? Se for, por exemplo, alienar um imóvel e tal, precisa sempre da autorização judicial, né? E essa conduta que é feita, né? Se ela é feita violando essas imposições normativas aqui, vai ter a nulidade, né? Aqui a nulidade é nulidade absoluta, né? E os filhos, então, eles podem por si só atuarem, né? Atingindo a maioridade, até porque não corre prescrição
enquanto se está sob o poder familiar. Até deixa eu ver aqui, eu vou abrir o código. Só um instantinho. Vamos abrir o código. Código de processo civil. Aliás, Código Civil. Vamos lá, vamos prescrição. Um instantinho, vamos localizar aqui. Aqui. Vocês estão vendo ali, ó? Olha só. Também não corre prescrição contra os incapazes de que trata. Perdão. É o 197. Não corre a prescrição entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal. Não corre a prescrição entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar. Durante o poder familiar não corre prescrição. Tem poder familiar? Tem. Então não corre prescrição. Interessante, né? Então os filhos podem depois declarar, pleitear a nulidade, né? A busca pela nulidade do ato praticado, exorbitando aquilo que tem as prerrogativas que nós vimos até então, depois de cessado o poder familiar. Né? Quando é que cessa o poder familiar? 18 anos. 18 anos. Ou a emancipação, né? Nós vamos ver quando é que cessam, né? Mas é interessante, né? Porque é uma das coisas que às vezes não se percebe, né? Que não corre prescrição durante essa situação de poder familiar, de vigência do poder familiar, né? Assim como não corre prescrição entre cônjuges, né? Não corre prescrição entre cônjuges. Certo? Vamos inverter aqui a tela. Voltar. Depois eu quero mostrar uma jurisprudência para vocês, para a gente fazer uma atividade. Opa! Dominando o bichinho, já estamos melhorando. Então, pessoal, vamos lá. Falamos da legitimidade, então, para pleitear essa declaração de nulidade dos atos previstos nesse artigo, né? Que exorbitam esse poder dado aos pais, né? Até porque, imagina, né? Os pais, eles têm essa prerrogativa para tutelar o interesse do menor. Agora, se ele for praticar um ato ali que dilapide o patrimônio menor, que afete, né? Não tem sentido, né? E aí o menor, ele tem cessado o poder familiar, né? Iniciando então o prazo prescricional, ele vai poder atuar nesse contexto, ok? Certo, pessoal? Só guardem isso, né? A importância de saber que os menores, né? Quando eles têm um patrimônio, eles têm essa gestão a normal pelos pais, o usufruto e a administração. Tem alguns bens que estão fora disto, né? Como nós vimos. E também, por exemplo, alienar ou gravar de ônus real bem imóvel precisa passar pelo crivo judicial, tá? Vamos lá. Extinção, suspensão e destituição do poder familiar. Olha só, o que nós temos aqui, pessoal? São 3 situações diferentes. 3 situações bem diferentes. Extinção. A extinção do poder familiar traz em si a ideia de que, por exemplo, uma situação natural, né? Um evento natural, ensejou o encerramento, né? Não teve uma conduta ilícita que embasa, né, o encerramento do poder familiar. Simplesmente um evento natural, né? E o que nós temos aí, né? Por isso diz, né, por uma causa não imputável, não tem voluntariedade, né? O artigo 1635. Quando que cessa o poder familiar, que há extinção do poder familiar? Morte dos pais ou do filho. Evidente, né? A morte faz cessar o poder familiar, né? Porque morre o principal, o acessório, que é o poder familiar, também cai por terra, né? A emancipação também faz encerrar o poder familiar. Então, se a pessoa tem emancipação lá aos 16 anos, encerrou o poder familiar. Tá? É uma decorrência da emancipação. Exatamente porque se tivesse emancipação e permanecesse o poder familiar, tem uma contradição aí interna, né? A maioridade, então, atingiu a maioridade de 18 anos, né?
Então, aos 16 ainda existe poder familiar, né? Com a assistência, porque é a representação até os 16. A adoção, né? Se alguém adota, os pais, né, da relação anterior, perde esse contexto, né, do poder familiar, né? Então a extinção é algo mais decorrente de relações involuntárias, não imputáveis, conectadas com eventos naturais, morte, né? Ou eventos jurídicos que levam consigo uma consequência, né? Como por exemplo a adoção, né? Emancipação, certo? Então, agora a destituição do poder familiar e a suspensão do poder familiar, nós estamos tendo aí uma situação bem diferente, né? Colocando a folha aqui na frente, né? Vamos começar pela destituição do poder familiar. O que nós temos como destituição do poder familiar? Aqui sim, nós temos a punição de condutas praticadas pelos pais que abusam do poder familiar, que usam desse poder familiar, se escoram no poder familiar e praticam condutas que vão extrapolar aquilo que autoriza a lei e vai prejudicar o menor. Tá? Então tem várias situações, várias histórias, né? Se vocês procurarem, nós vamos fazer uma pesquisa, já também jurisprudencial, sobre isso, sobre a destituição do poder familiar, que é uma coisa muito frequente nos tribunais, né? E séria, né? E séria, porque quando a gente tem destituição do poder familiar, que a coisa é grave, grave. Não é uma coisa simples, não. E aí nós temos o artigo 1638. Olha só. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que. Ou seja, os genitores que, se escorando no poder familiar, praticarem essas condutas aqui, vão perder. Perder é definitivo. Não tem mais volta, né? Então a perda do poder familiar é algo definitivo. A suspensão não. Essa é a diferença, né? A perda do poder familiar é uma medida extrema, grave. É a última ratio, né? Não se traz a perda do poder familiar numa situação simples, né? Porque nessas medidas simples, o conselho tutelar, uma assistente social, né? Esses órgãos de assistência social, né? Do município, até com uma atividade psicológica, enfim, dão suporte, né? Até porque, se vocês lembrarem das primeiras aulas que nós tivemos, um dos princípios fundamentais do direito de família é manter a criança com a sua família originária, né? E a destituição do poder familiar rompe, termina com isso, né? Então essa gravidade, essa medida extrema, seríssima, ela é penalizatória, né, para a criança, também de alguma forma, né? É sofrida, né? Então essa situação sofrida, né? Somente quando nós estivermos estourando, não tem mais. O Estado não conseguiu dar o suporte necessário para aquela família, para que não tivesse essa medida tão drástica, que é a destituição do poder familiar, tá? Então a primeira, e outra coisa, né? É por ato judicial, não é por ato administrativo. Conselho Tutelar ou Ministério Público sozinhos destituindo o poder familiar, não, já era, isso aí não cabe, tá? Então é atividade judicial. Precisa se garantir o contraditório. Aquele que vai perder o poder familiar precisa dizer, precisa falar, precisa ter a oportunidade de provar que não é verdadeiro aquilo, que tem uma alternativa, enfim. Tem que ter oportunidade, tá? Até porque é uma medida extrema, né? Frise. Então nós temos as hipóteses aqui, né? Olha só, castigar imoderadamente o filho. Castigar imoderadamente o filho. Olha que coisa interessante, né? O castigo imoderado do filho. Quer dizer que castigo moderado não gera a destituição do poder familiar? Sim. Né? É uma interpretação, não que o castigo seja habilitado pelo sistema, não, mas o que gera
Destituição do poder familiar é castigo, é algo que é seríssimo, grave, imoderado, irrazoável. Situações extremas, se vocês forem pesquisar, né? E nós vamos fazer uma pesquisa aqui em conjunto, vamos fazer aqui para dar uma verificada. Essa medida que vai se voltar contra os pais afeta os filhos. Então, se o Estado não consegue dar um suporte para ensinar, né, uma maneira melhor dos pais abordarem uma indisciplina dos filhos, né, dizendo, olha, puxa vida, né, por aqui e tal, né, dá uma condução melhor, até porque a lei da palmada que nós falamos, né, ela tem uma finalidade pedagógica, né, de dar uma luz para os pais no sentido de apresentar uma maneira melhor de lidar com os filhos que não seja a violência, né, que existe uma alternativa. E quando nós falamos isso, é que a atividade violenta não é essas coisas assim que o imaginário pensa, né? Um tapinha de... Não é isto. Nós estamos falando de situações extremas, né? Existem situações, né, que se vê por levantamento, né, amputação de membro. Olha, né, falar isso dói, né? Dói. Então, quando nós vemos essas situações, são situações que têm uma gravidade muito grande. É evidente que o Estado também não pode ser negligente de deixar chegar nesse extremo, né? Tem que ter essa prudência de não permitir isto, né? Mas a gravidade, ela é que vai ensejar a destituição do poder familiar, né? Nesse momento, né, sempre se tem essa ideia de tentar resgatar essa harmonia familiar através dos suportes que o Estado tem, né? Deixar o filho em abandono, largar, né? Deixar a pessoa sem suporte nenhum, né? Olha só, quantas histórias aqui. Eu quero até fazer, eu vou fazer agora. Eu vou aproveitar agora, eu vou fazer aqui uma busca bem rápida, né? Aproveitando esse artigo 1638. Vocês estão vendo aqui, peraí. Não aparece, né? Ó, agora estão vendo, né? Olha só, pessoal. Esse aqui é o site do Tribunal de Justiça de São Paulo. Aqui no cantinho aqui, ó, vocês estão vendo? Aí, isso aí. Tem jurisprudência. Vocês vão clicar. Eu estou fazendo isso até porque alguns estavam colocando, só acesso lá no Google e o Google não me deixa ver, pesquisar jurisprudência e tal, né? Então, vamos fazer essa busca aqui para estudarmos aqui. Olha só, destituição, poder familiar. Destituição, poder familiar. Castigo. Castigar. Vamos lá. Primeira hipótese aqui que a gente tem, né? Olha só. Vamos lá. Opa! Quero ver se eu acho aqui. Olha só, vocês viram ali? Eu coloquei o termo lá em cima, né? Ali o termo ali, para pesquisar destituição do poder familiar, castigar. Até porque daí tem a expressão castigar imoderadamente, né? Vocês estão vendo, então, que a gente sempre faz uma busca de conceitos, de palavras palavras-chave que a gente quer localizar, né? Olha só. Olha que situação interessante, ó, que a gente localiza aqui, ó. Destituição de poder familiar e adoção, insurgência dos autores contra a sentença, descabimento. Provas que não demonstram situação capaz de justificar a destituição do poder familiar do pai biológico. Então, quando nós tivermos uma tentativa de destituição do poder familiar, vocês podem ver o movimento da jurisprudência. As provas não demonstram uma situação suficiente para justificar a destituição. Vocês podem ver, né? Precisa provar os elementos essenciais para justificar uma destituição do poder familiar, né? O afastamento da filha, incontroverso, mas não motivado pela ação culposa do pai. Elementos dos autos que demonstram a existência de vínculo afetivo entre o genitor e a filha. Provas, ademais, que apontam para uma possibilidade de reaproximação. Jovem sem efetiva consciência acerca dos efeitos da adoção.
medida que, no caso, não demonstra atender os seus superiores interesses e pode até frustrar suas expectativas. Que interessante a jurisprudência, olha só. Vocês podem ver uma hermenêutica bem humanizada, né? Talvez por um estudo social, por psicológico, enfim, verificou-se, né? Claro, ali vocês podem clicar, vocês podem ver ali, né? Existe a possibilidade da pessoa clicar ali ali no arquivo de PDF, né? E acessar o acórdão inteiro, né? E ter acesso do que aconteceu ali. É interessante, né? Então, o que acontece, pessoal? Vocês vão verificar, muitas vezes, né? Que, primeira premissa, para destituir o poder familiar precisa ter prova, né? Não é alegação. Se faltar prova, não vai, né? E se o contexto não tiver uma relevância, para ver, né? Ali a jurisprudência encontrou uma questão de abandono, só que o abandono não foi motivado, não foi culposo, né? Talvez por uma situação que fugiu à alçada dele, talvez porque teve internado numa clínica para reabilitação, por drogas, enfim, bebida, não sei, né? Muitas vezes foge ao controle, não tem a vontade, e adolescente tem um laço afetivo, como diz a jurisprudência ali, e tem a oportunidade de se lançar novamente para uma tentativa de reaproximação. Por que então gerar um corte, né, desse vínculo? É definitivo, né? Vamos lá. Prática de atos contrários à moral e os bons costumes. Aqui é uma cláusula, é um conceito jurídico aberto, né? Então, se o pai praticar atos contrários à moral e aos bons costumes, aqui geralmente tem a questão de exposição da criança a ambientes seríssimos, com uso de drogas, tal, às vezes prostituição, enfim, né? Então tem esse contexto aí de perda do poder familiar, tá? Não é que esse contexto de modo abstrato justifica a perda, tá? Mas são exemplos que partem de uma premissa que, provados e vendo o contexto peculiar, né? Eu já falei da régua lésbica para vocês, né? Esse conceito da régua lésbica, né? Vocês peguem esse conceito aí para fazer o dicionário de vocês, lá o dicionário jurídico das expressões, dos nomes, lá, enfim, e busquem isso. O que é régua lésbica, né? Só de uma forma geral. Não basta uma norma abstrata para resolver o problema. Nós precisamos de uma norma que ela se flexibilize e encontre esses contornos do mundo fático que permitem uma solução justa, boa, né, idônea. 4. Incidir reiteradamente em faltas autorizadas da suspensão do poder familiar. Olha que coisa interessante, né? Se a pessoa várias vezes foi suspendida, né, teve a suspensão do poder familiar. Olha, tal conduta que tu fez, eu vou suspender o teu poder familiar. Por 12 meses, por, sei lá, né, 6 meses, por 2 meses. E a pessoa reiteradamente incide naquilo lá, né? O juiz tenta salvar, dá uma oportunidade, 2, 3, dá suspensão, para tentar a pessoa se organizar. Às vezes coloca numa briga, a pessoa vai tentar, não, vou me organizar, melhorando eu venho, né? Dá-se esse tempo, dá-se essa oportunidade, e no fim a pessoa incide 1, 2, 3 vezes nessas causas de suspensão do poder familiar. Então, se a pessoa reiteradamente cai nas causas de suspensão do poder familiar, pode então também o magistrado destituir o poder familiar. Vocês vejam que são medidas que punem aí aquele que é uma sanção civil, não é penal, né? É a perda do poder familiar, que punem aquele que age de maneira prejudicial para a criança, para o adolescente. Eu vou voltar aqui nas jurisprudências bem rapidamente, vamos lá. Aqui, eu vou jogar um conceito mais aberto lá, vocês estão vendo? Destituição do poder familiar, castigar moderadamente, né? Vamos jogar aqui, só destituição do poder familiar para ver o que nós encontramos. Certo? Vocês estão seguindo aí, né? Aqui, vamos ver o que nós encontramos. Vocês estão vendo ali a ação proposta pela avó da criança com o intuito de prover as benesses superiores. A ausência... entrou com a ação de adoção acumulada com guarda provisória e destituição do poder familiar. Geralmente acontece isso, né? A pessoa entra com a ação de adoção, e vocês vão ver, né? A avó pode adotar? Isso aqui é para vocês responderem aí no EVA, né? A avó pode adotar o neto? Isso aí até vocês viram o trabalho de vocês, né? Olha que coisa interessante, para vocês verem nessa jurisprudência aqui, ó.
abaixo, né? Uma ação de destituição do poder familiar, insurgência dos genitores. Eles não querem perder o poder familiar. Nem sempre uma situação que corre, né, com harmonia. Não, tô nem aí, né? Às vezes acontece, triste também dessa situação, né? Mas muitas vezes aqui tem uma situação dos pais desejarem manter o vínculo, né? Então vamos lá. Alegação de desacerto e resignação que não prospera, por não encontrar justificativa no conjunto probatório. Genitora acompanhada pelo conselho tutelar por denúncias anteriores de maus tratos. Maus tratos. Só que esses maus tratos, eles precisam ter uma reiterada existência. Depende do contexto, né? Depende do contexto. Às vezes a situação de perigo para a criança é tamanha que o estudo social, psicológico, enfim, que se faça, né, vai justificar a perda do poder familiar, né? Nem precisando passar pela suspensão. Genitor que possui conhecimento da postura da genitora, ele sabe dos maus tratos e fica aí, né? Descumprimento das obrigações do poder familiar caracterizado. Violação do artigo 22 do ECA, tal. Incapacidade de exercer um munus decorrente do poder familiar. Ou seja, ficou verificado que eles estão incapazes para praticar os atos decorrentes do poder familiar. Vocês vejam, não é uma incapacidade. Não tem uma possibilidade de, olha, vamos lá, né? Um acompanhamento social, psicológico, enfim, vamos tentar trabalhar isso aí. Para vocês verem, né? A jurisprudência, a própria linguagem dela já coloca, já escalona isso numa estatura de última. Acabou, né? Não tem mais. Até pensando nessa ideia de manter a família originária, né? Daí causou aqui a perda do poder familiar. Lembrando que vocês podem clicar ali naquele sinalzinho ali aqui do PDF para acessar a jurisprudência inteira, né? O acórdão inteiro. Vamos lá. Mais uma aqui para a gente seguir, então. Depois a gente... apelação da destituição do poder familiar. Sentença que destituiu a genitora do poder familiar sobre a criança tal. A genitora apela. Ou seja, ela faz recurso de apelação para tentar reverter essa decisão, né? Pedido de reforma para reverter a destituição do poder familiar. Prova técnica, estudo social, enfim, psicológico, né? E oral aptas a apontar e a demonstrar o abandono e a ausência da acionada nos cuidados da criança. Genitora apelante que, embora se insurge em face da sentença, quedou-se inerte quanto aos seus deveres decorrentes do poder familiar. Ou seja, os deveres que ela tinha enquanto mãe para exercer o poder familiar, ela não deu a mínima, né? Então, ausência diante da família extensa, apto e disposto a assumir a guarda da criança, descumprimento dos deveres de guarda, proteção e da educação caracterizados, esgotado. Olha só, vejam só, isso aqui é importante, ó. Esgotados os meios de integração familiar. Esgotados os meios de integração familiar. Vocês estão vendo? Essa é uma premissa que não dá para dizer. É conexa com a ideia da destituição do poder familiar. Quando nós tivermos uma situação extrema, sim, daí sim. Mas tem que esgotar os meios. Né? Tem que tentar dar do máximo possível, né? Salvar aquela relação, de salvar aquela família, né? De salvar aquela relação paterno-filial, materno-filial. Então, ali, os superiores interesses da menor que devem ser o norte para o deslinde do caso. Assim como, por exemplo, todas as situações de adoção, enfim, tudo, a ideia o interesse é do menor, né? Medida combatida que se mostra a mais adequada à efetivação do direito de convívio familiar e social, tá? Enfim. E uma última, vamos lá. As jurisprudências nos trazem, olha aqui. Vamos lá. Ação de adoção unilateral acumulada com pedido de instituição do poder familiar. Apelos tirados pela adotante e pela mãe biológica em face da sentença, que julgou parcialmente procedente
para constituir novo vínculo de filiação entre a autora e o adotando, sem, contudo, destituir o poder familiar do filho. Isso aqui ainda vai... Não nos traz um elemento aqui. Vocês podem ver, né? Essa é a pesquisa jurisprudencial. A gente vai catando, vai buscando algumas coisas que nos interessam. Só vai buscando, né? Olha só. Que triste, né? Isso aqui é uma situação de destituição familiar. Né? Olha só. Contexto familiar permeado. Vocês estão vendo ali? Permeado de abandono e negligência. Genitores que foram presos por tráfico de entorpecentes estão envolvidos no meio delitivo. Patente incapacidade para exercer o munus da autoridade parental. Inexistência de membros da família extensa interessados em assumir os cuidados com o infante. E daí se aplica os postulados do interesse superior da criança. Vocês estão vendo? Então tem que ter uma realidade nociva para a criança, uma realidade irreversível, né? Ok? Certo? E tem uma questão interessante aqui, da redação que veio pela legislação. Agora vamos mudar aqui a tela. Vamos lá, mudar a tela. Que vocês não têm na apostila de vocês, mas é interessante, né? Vou trazer para vocês aqui, né? A Lei 13.715 de 2018, recente, tá? Mudou o artigo 23 do ECA e colocou o parágrafo 2º com a seguinte redação, né? Uma nova redação. A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar. Olha só. Olha só. Exceto na hipótese de condenação por crime doloso sujeito à pena de reclusão contra outrem, igualmente titular do mesmo poder familiar, ou contra o filho, filha ou outro descendente. O que está colocando aqui, pessoal? A condenação criminal não é por si só causa da destituição do poder familiar. Esse acórdão que nós vimos antes ali, né? Vamos lá, só voltar ali nele. Esse acórdão ali, né? Gentores que foram presos por tráfico. Olha ali, vamos dar uma olhadinha aqui. Publicação, o julgamento. Data de publicação, 11 de maio de 2020. Julgamento, 3 de 7 de 2013. Olha, que estranho, né? 7 anos de diferença. Mas vamos lá. O que acontece, pessoal? O que é interessante a gente ver aqui? Que essa legislação de 2018 trouxe essa premissa de que a condenação criminal, para ensejar por si só a destituição do poder familiar, vai ter que acontecer no contexto de crime doloso, não culposo, enfim, sujeito à pena de reclusão, ou seja, tem que ser um crime doloso, com reclusão, para gerar a perda do poder familiar, né? Crime doloso, reclusão, contra alguém igualmente titular do mesmo poder familiar. Ou filho, filha, descendente. Olha só, vamos supor eu sou o pai e tenho poder familiar. Se eu praticar um crime doloso contra a outra titular, por exemplo, a esposa, ou outro filho, né? Perde, implica na destituição do poder familiar. Implica na perda, na destituição do poder familiar. Interessante colocar aqui que não é que a condenação criminal nunca enseja a perda do poder familiar. Só está colocando assim que automaticamente nesse contexto sim, né, de crime doloso sujeito a pena de reclusão contra outra igualmente titular do mesmo poder familiar, ou contra filho, filha ou outro descendente. Daí nesse sim, tá? E outra redação interessante, né, aqui, ó, o 1638, que na verdade ele vem em espelho ao 23 do ECA, né? Perderá também por ato judicial o poder familiar aquele que praticar contra outro igualmente titular do mesmo poder familiar. Olha só. Homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte. Quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição da mulher. O que acontece aqui, pessoal? Está se colocando uma causa de perda. Mais uma causa, olha só. Também perderá por ato judicial, né?
a perda por ato judicial do poder familiar. Às vezes a pessoa, né, eu vou matar ela, matar ele e vou ficar com a guarda do filho. Vocês estão vendo? Praticar contra o outro igualmente titular do mesmo poder familiar. E daí vai perder o poder familiar, né? Homicídio. Praticou homicídio contra o... Perdeu o poder familiar. Né? Feminicídio. No contexto da mulher, né? Ou lesão corporal de natureza grave. Ou seguida de morte, né? Ou também situação de crime doloso envolvendo violência doméstica. Perda do poder familiar. Menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Perda do poder familiar. Interessante, né? Outra hipótese, estupro ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão. Olha só, estupro. Ou crimes contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão. Nesse contexto aqui, né, o A e B, eles estão, no artigo 1068, né, estão conectados com o inciso primeiro, né? Praticar contra outro igualmente titular do mesmo poder familiar. B. Estupro ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão. Tá? Então, nesse contexto, homicídio, estupro contra quem tem a titularidade conjunta do poder familiar, vai ensejar também a perda deste poder familiar. Inciso 2. Praticar contra filho, filha ou outro descendente. Repete as hipóteses acima de homicídio, estupro e tal, né? Mas agora, ao invés de a pessoa praticar contra o outro titular, igualmente titular do poder familiar, vai ser contra filho, filha ou outro descendente, né? Vai perder o poder familiar. Perde. Ok? Certo, senhores? E seguindo aqui, né? Vamos lá. Seguindo. O artigo 1637. O que diz o 1637? Fala da suspensão do poder familiar. Da suspensão do poder familiar. Se a mãe ou o pai, se o pai ou a mãe abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos. Os pais têm deveres com relação aos filhos? Têm. Dever de guarda, criação, mantê-la sobre sua convivência, não abandonar, né? E se tiver abandono, tem essa situação de ensejar num contexto mais sério a perda do poder familiar, né? Mas se a pessoa faltar aos deveres inerentes ou afetar o patrimônio dos filhos, cabe ao juiz, requerendo a algum parente ou ao Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres. Ou seja, aqui tem uma abertura dada pelo legislador para que o juiz, no caso concreto, ele atue, escolha uma medida para proteger o menor ou o patrimônio do menor. Né? Adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e também do seu patrimônio, até suspendendo o poder familiar. Então vocês podem ver que esse artigo 1637 ele é como se fosse uma escada, né? Olha, eu tenho algumas medidas que eu posso tomar, tem uma cláusula aberta aqui que eu posso definir algumas condutas que eu posso colocar aqui, né? Dependendo do caso concreto, o juiz ele pode imputar aí, né? E ele pode chegar na suspensão, né? No contexto de abuso da autoridade familiar ou da falta dos deveres com relação aos filhos ou afetar o patrimônio dos filhos. A simples afetação do patrimônio dos filhos pode ensejar a suspensão do poder familiar. Né? E aí o parágrafo único, né, que diz assim, suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao pai ou à mãe, condenados por sentença irrecorrível, em virtude de crime, cuja pena exceda 2 anos de prisão. Daí nós temos essa redação diferente, né, que veio, né, com a lei pela lei 13.715, né, pela lei 13.715. Quer ver? Vamos lá. Aqui, ó, 1600, vamos para o código 1637. Olha só quantas mudanças de redação vocês estão vendo ali.
Ó, 2017, 2018, né? Ó, suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao pai ou à mãe condenados por sentença irrecorrível em virtude de crime cuja a pena exceda 2 anos de prisão. Esse contexto da excedência aos 2 anos de prisão, nesse contexto aqui, né? Para gerar a suspensão. Né? Vocês podem ver, suspensão. Suspensão, tá? A linguagem que o código usa aqui é suspensão. Suspensão do exercício do poder familiar. Quando se tem uma pena que exceda 2 anos. Mas a perda do poder familiar, daí se rege por aquela regrinha lá da Lei 13.715 de 2018, né? Que a condenação criminal do pai e da mãe não implicará a destituição do poder familiar. Condenou-se? Não. Exceto na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito a pena de reclusão, e contra igualmente titular do mesmo poder familiar ou filho, filha ou outro descendente. Tá? Certo, meus amigos? Tudo ok? Tudo jóia? Então, com esses tópicos aqui, nós finalizamos o tema poder familiar. Tá? Agora, né, eu vou encerrar o vídeo de agora, né, e vamos iniciar outro que diz respeito à guarda dos filhos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvida, vão lá, vão questionando, vão trabalhando, né, essa possibilidade de vocês dialogarem comigo de maneira tranquila, ou seja, tranquilo no sentido de dizer que não é que... é tranquilo por quê? Porque nós temos outros meios de tornar presente o professor. Né? O professor que vai fazer essa intermediação desse conhecimento, né? Que vocês têm acesso a tantas outras maneiras, outras ferramentas, vocês podem contribuir com aquilo que vocês têm, né? Tem alguma experiência e tal, vamos lá, vamos contribuir, vamos trazer, né? Isso aí, vamos enriquecer a nossa aula, né? Porque é essencial esse espaço para a gente concentrar, né? Tudo aquilo que cada um tem, né? Uma dúvida, uma pergunta e tal, vamos somar para construir aquilo que é mais uma dimensão maior do conhecimento que nós estamos aprendendo, ok? Então vamos finalizar o vídeo por aqui e depois nós voltamos com o tema guarda, que é na mesma aula, ok? Até mais!